Nesta quarta-feira, Pleno do Supremo Tribunal Federal se reúne para definir, afinal, o que significa aquele artigo que determina que de 90 em 90 dias as prisões preventivas sejam reavaliadas. De que forma ministros vão lidar com essa novidade na legislação a partir de agora? É claro, tudo consequência da decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que decidiu pela soltura do André do Rep. Nosso ouvinte já está cansado de saber essa história. O ministro entendeu que, como não houve manifestação do juiz, do Ministério Público, da polícia, de ninguém, caberia a ele ter a leitura nua e crua do que estava escrito ali nesse artigo e determinar a soltura de um dos maiores narcotraficantes do país. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes, tiveram decisões diferentes, o que indica que a posição de Marco Aurélio Mello não só não é maioria no Supremo Tribunal Federal, como também poderia ter sido diferente caso o ministro tivesse o entendimento de que não era o caso de determinar uma canetada a soltura de cidadão tão perigoso. Outros ministros determinaram que o processo fosse reavaliado onde ele havia começado na primeira instância, quando não houve manifestação do juiz de primeiro grau. Marco Aurélio poderia ter feito isso, entendeu que não era o caso, e agora André do Rep já não está mais entre nós. Isso significa que, em primeiro lugar, hoje é muito provável, é quase certo, que o Supremo decida que, quando houver a prescrição desse prazo de 3 meses, a soltura do interno, do preso, não é imediata, como outros ministros decidiram, devolvendo o processo para a primeira instância e pedindo que o juiz se manifestasse. Também isso significa que há hoje posições muito divergentes dentro do Supremo Tribunal Federal a respeito disso. E para mim o que é mais grave é o seguinte: cabe, de fato, a um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o posto máximo do judiciário, é aquele ministro que cabe a ele zelar pelo cumprimento da nossa lei maior, que é a Constituição Federal, interpretar casos em que há divergência. Cabe a esse ministro, no topo ali da nossa pirâmide do judiciário, ficar sendo babá de juiz de primeiro grau, ficar devolvendo processo por processo todos esses habeas corpus que caírem no Supremo, quando não houver manifestação das partes iniciais, o ministro olha e fala: por favor, senhor juiz, pode, por gentileza, dar uma olhadinha aqui, ver se o senhor acha que essa prisão tem que ser continuada ou não, porque eu vi que o senhor não fez aqui direito. É essa a função que a gente está querendo agora dos ministros do Supremo, que hoje já agem mais como tribunal penal do que qualquer outra coisa? Me parece que a gente está empregando mal o tempo e o que é colocado ali de capital, inclusive financeiro, no Supremo Tribunal Federal. Quem está na parte de baixo da pirâmide tem que cumprir o seu papel. Não é admissível que isso bata lá em cima e volte. Aí a gente aumenta a burocracia do nosso judiciário. Deixa eu chamar o Cláudio Humberto, direto de Brasília, para participar aqui, como todos os dias, do Jornal Gente. O que você conta pra gente de bastidores dessa história do André do Rep, hein, Cláudio? Bom dia. Muito bom dia, você tem razão. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro Campos, bom dia Mariângela, bom dia o Brasil também. Olha, a tendência é essa mesmo, é de o Supremo Tribunal Federal pôr ordem nisso, né? É uma pena, porque novamente o Supremo Tribunal Federal está sendo demandado a tomar uma decisão que foi evitada, digamos assim, ou foi mal tomada, ou foi mal feita pelo legislador, né? Pelo Poder Legislativo. A gente lamenta porque, afinal de contas, não é papel do Supremo, o papel do legislador que vai ser exercido novamente hoje, né? O papel do Supremo é outro. Como você lembra muito bem, é de matérias constitucionais, não de matérias penais. É preciso lembrar que o Superior Tribunal de Justiça foi criado para substituir o Supremo em matérias, sobretudo penais, né? Inclusive o STJ, quando foi criado, ele foi criado para ter 66 ministros, só para você ter uma ideia de como a intenção era de fato de retirar do Supremo Tribunal Federal esse tipo de coisa. Tem ministro do Supremo Tribunal Federal que tem que decidir sobre extinção de pena de uma pessoa que foi presa, quantas vezes isso já aconteceu, né? De uma pessoa que foi presa num supermercado, detida por um segurança de supermercado porque roubou ali 1 quilo de arroz, entendeu? Ou 1 quilo de feijão, ou um desodorante, coisas do gênero, né? Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal.
um pedido de extinção de pena. Quer dizer, é o tipo do encargo que de fato não cabe não deveria caber a uma corte que que existe, né, exatamente para zelar pela correta aplicação do texto constitucional e não para estar tratando de matérias penais. Então, acho que a primeira consequência desse episódio é a retomada dessa discussão. A discussão que foi iniciada pelo ex-presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, no sentido de fazer com que, no primeiro momento, o Supremo adquira ou readquira o direito, entre aspas, de recusar o julgamento de determinados temas. Hoje, o Supremo demandado, ele é obrigado a julgar, é obrigado a examinar aquela ação, né? É preciso que o Supremo recupere a condição ou estabeleça a condição de não, isso aqui não é conosco, isso aqui é com o STJ. A partir daí, a tendência é transferir para o STJ esse tipo de decisão. Acho que o ministro Marco Aurélio tem grande chance de hoje se tornar mais uma vez naquele voto isolado, né? Eu não sei se ele vai ficar completamente isolado, porque há outros ministros garantistas como ele, mas esses ministros não formam definitivamente a maioria do Supremo Tribunal Federal. Eu só acho que eu tenho ouvido e lido, né, referências ao fato de que o bandidão lá, o André do rap, não está mais entre nós, e que tudo isso, que a libertação dele pôs por terra, ou liquidou, acabou com a investigação que durou não sei quanto tempo. Olha, ele continua vivo, né? É foragido da justiça e será preso. Ele vai ser capturado em algum momento, não tenha dúvida disso. A única coisa a lamentar é mais um bandido que vai consumir preciosos recursos públicos quando isso poderia ter sido poupado. Mas, de qualquer maneira, ele vai ser preso, não tenha dúvida disso, é questão de tempo. Também acho, viu, Cláudio Humberto? Espero assim, né? Bom, em relação ao julgamento de hoje, o Supremo Tribunal Federal não vai dar um recado para a sociedade de que um bandido desse pode ficar em liberdade, né? O ministro Marco Aurélio deve ficar isolado, né, com esse seu pensamento que confronta até outros dispositivos da legislação. A gente tem falado sobre isso aqui. Inclusive, até porque desde que entrou em vigor essa regra aí da revisão dos 90 dias, da prisão preventiva, essa regra se aplica justamente para aqueles casos que não têm julgamento. O caso do André do Rap já tinha sido julgado em 2 instâncias. Ele foi condenado, aliás, ontem, né? O Superior Tribunal de Justiça acordou e julgou também mais um recurso dele, desse caso aí, em que a preventiva estava vigente, e confirmou a pena 15 anos de prisão. Então ele é condenado em 3ª instância por esse caso, sem contar os outros casos aí que trazem de volta a discussão sobre prisão após 2ª instância, porque se tivéssemos a prisão em 2ª instância, é preciso ser dito isso aqui, nós não teríamos essa discussão hoje aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, e no Brasil todo. E o André do Rap estaria mofando na cadeia. E não aproveitando a vida aí do lado de fora, né, para fortalecer o crime organizado, como está nesse momento, graças à decisão do ministro Marco Aurélio Mello, porque ele já sabia que ia sair da cadeia. Ele falou isso lá em Presidente Venceslau. Ele falou isso para os comparsas, falou, não vou passar o Natal aqui. Ele tinha certeza que ia sair da cadeia. E é por isso que eu insisto aqui. Quando um juiz erra, nós cobramos a corregedoria. Quando um policial se excede na sua função, nós cobramos da corregedoria. Quando o Ministério Público excede nas suas funções, nós cobramos da corregedoria. Por que não tem corregedoria no Supremo Tribunal Federal? Por que o Conselho Nacional de Justiça não investiga essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello? Por que essa passividade da nação com um ministro que colocou um bandidaço nas ruas, né? Por que essa situação, né, de proteção da toga para um ministro da Suprema Corte? Tem algo errado nessa história. Nós precisamos investigar a fundo, saber quais foram os motivos que levaram. E se houve erro, e apenas erro, do ministro Marco Aurélio Mello, que ele seja punido. Porque ele errou, tá claro. Todos nós aqui concordamos, os nossos ouvintes concordam que não era para tirar o André do Rap da cadeia. Nós vamos ouvir hoje aqui 8 juristas do Jornal da Bandeirantes, gente. Depoimentos gravados, daqueles que poderiam estar na Suprema Corte. Gabarito para isso todos eles têm, vocês vão ouvir os nomes e vão constatar e pode fazer uma busca quem não conhece. São juristas renomados da advocacia, do Ministério Público, do Judiciário, são integrantes aí, pensadores da ciência penal e constitucional,
que mandaram aqui para a Rádio Bandeirantes, a nosso pedido, um breve comentário sobre essa história do André do Rap. Todos eles concordam que o André do Rap não deveria sair. Uns defendem essa questão dos 90 dias, outros criticam. As opiniões são variadas e a gente está aqui para ampliar o debate. Agora, o que todos concordam é que o André do Rap não poderia sair da cadeia. Mesmo aquelas pessoas que são contrárias à posição do Marco Aurélio e as que são a favor da posição dele de avaliar a simples letra fria da lei, mesmo essas trazem um outro componente ao debate, que é o princípio da... Como chama? Quando você tem que avaliar a periculosidade do bandido. Não é simplesmente não olhar a capa, não olhar o nome do advogado e ir soltando uma sentença. Agora, tem uma coisa boa nisso tudo? Tem. É o fato da gente estar aqui hoje discutindo por que a gente tem que ser sempre ou 8 ou 80. Não existe um meio termo no Brasil, não é possível que não exista um meio termo. Não é possível que a gente tenha só todo mundo solto ou todo mundo preso. Muita gente presa injustamente ou então todo mundo na rua, inclusive os bandidos perigosos. Que é isso, gente? E a questão do bom senso? E a questão do bom senso, que deve ser para todos e que deve ser inclusive e também e principalmente para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Essa questão toda a gente já discutiu aqui, né? O ministro errou, é claro, evidentemente que esse bandido não era para estar na rua, mas houve outras instâncias dessa coisa aí, desse fato, também erraram. E se o ministro tinha que ser investigado pela sua decisão, as outras instâncias também devem ser investigadas pela sua omissão. Houve ali, como disse, definiu ontem muito bem, aliás, o senador Major Olímpio, aqui no jornal Gente, houve uma tempestade perfeita, né, de erros, uma sucessão de erros, de omissões, podem não terem sido omissões dolosas, digamos assim, pode ter sido tudo uma coincidência, e acabou favorecendo essa situação. O que a gente espera é que logo esse bandidão esteja de volta ao cárcere. Bom, vamos ouvir então aqui juristas que foram convidados pela Rádio Bandeirantes para participar desse debate aqui. O primeiro deles, o advogado criminalista, conhecido dos ouvintes aí, advogado dos famosos, como costuma se dizer em Brasília, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, dando a sua opinião aqui sobre o caso André do Rap. No julgamento desse habeas corpus do André do Rap, é necessário que se frise: quem errou foi o Ministério Público e o juiz responsável pelo caso. A lei é clara e é uma lei extremamente positiva, que diz que de 90 em 90 dias há que haver uma explicação para justificar a necessidade de continuar a prisão preventiva. Essa é uma lei que atinge a milhares de pessoas que ficam presas, às vezes, 1 ano, 2 anos, sem culpa formada. Este caso chamou muita atenção porque, infelizmente, esse que foi solto não deveria ter sido solto. Realmente, ele é um perigo para a sociedade. O ministro Marco Aurélio talvez não tenha se atentado nisso e foi na letra fria da lei. É necessário que nós julguemos o caso sem, de maneira alguma, dizer que esta lei está errada. É uma lei bem-vinda, uma lei necessária, especialmente no sistema penitenciário brasileiro, onde tem 800 mil presos, sendo que 1/3 desses presos sem culpa formada. Quem também mandou sua opinião aqui para a Rádio Bandeirantes foi o promotor de justiça e professor do Damásio Educacional, André Stefan, que é autor de livros, professor de Direito Penal, Processual Penal, e também traz aqui o seu comentário sobre a situação de André do Rap. A decisão do ministro Marco Aurélio de Mello de conceder habeas corpus a um dos líderes da facção criminosa PCC, com todo respeito, me parece se mostrou equivocada. Primeiro, por uma interpretação literal do dispositivo, que não condiz com a tradição da nossa jurisprudência de aplicar, analisando caso a caso, o princípio da razoabilidade. Segundo, porque me parece não é a melhor aplicação da lei, uma vez de que a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias deve ser observada tão somente para processos que tramitam em primeira instância. No caso em questão, já havia sido prolatada a sentença condenatória, o caso já estava em grau de recurso. Uma vez proferida a sentença condenatória, eu costumo dizer, se já havia motivos antes da condenação para que a preventiva fosse decretada, com a sentença condenatória, se o juiz no corpo da decisão não viu razões para revogá-la,
com mais razão ela deve ser mantida, ficando então desnecessária a sua revisão a cada 90 dias. A expectativa, portanto, é que o plenário do Supremo Tribunal Federal reveja essa decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, o ministro que destoa, em muitos casos, dos demais colegas da Suprema Corte, porque tem posições minoritárias, sobretudo na área do direito e do processo penal. Ele profere decisões respeitáveis, muito bem fundamentadas, porém que se peculiarizam por serem, praticamente todas, extremamente favoráveis aos réus acusados de crimes. Muito obrigado.